Glória a Deus. Estou tão feliz e tão honrado de estar participando com vocês aqui desse grande encontro online do Global Youth Movement. Que privilégio para mim. Eu fico pensando às vezes o que seria da igreja sem os jovens. Muito obrigado por serem essa força que nos impulsiona. Muito obrigado por serem renovadores, criativos. E muito obrigado por nunca desistirem do sonho de fazerem a diferença. Vocês, jovens, vocês são fortes. Vocês têm vencido o maligno e o amor de Deus está sobre cada um de vocês. Nós estamos talvez mais unidos do que nunca, porque todas as nações da terra estão juntas enfrentando um tempo tão difícil, um inimigo tão doloroso contra cada um de nós. Eu espero que você, sua família, sua igreja, vocês estejam indo muito bem, que sua nação e seu povo estejam sendo abençoados. Sabe, tempos difíceis não são apenas tempos difíceis. Tempos difíceis talvez são as épocas que a gente aprende mais. Talvez são as épocas que a gente tira as melhores lições. Eu espero que você esteja aprendendo grandes lições que vão servir para fazer de você um vencedor toda a sua vida. Nesses tempos difíceis, a gente aprende a dar mais foco às questões, a gente aprende mesmo a desenvolver novos pontos fortes. Eu espero que a oração, eu espero que a confiança em Deus, que a fé esteja sendo um ponto forte que você está desenvolvendo, e isso vai servir para toda a sua vida. Então, uma alegria estar aqui com você, e eu espero mesmo que Deus abençoe de maneira singular a sua vida em participar deste encontro. Muito obrigado, doutor Elias Dantas, toda a liderança do Movimento Jovem, que Deus abençoe todas as nações da terra. Eu quero ler com você no livro de Efésios, no capítulo 4, verso 1, o apóstolo Paulo escreveu assim: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que vocês receberam. Eu imploro a vocês, diz Paulo, que vivam sua única vida de um modo digno do chamado que Deus tem para você. Hoje eu quero falar uma palavra especialmente direcionada para aqueles que sabem que foram criados por Deus para fazerem algo significante, algo de valor eterno, algo que não é passageiro, importante mesmo. Você sabe que foi criado, lá no fundo você sabe, para algo especial, mas talvez você não esteja certo por onde ou como começar, e é isso que eu gostaria de falar com você. Como começar? Como começar a viver esta vida que você sabe, é a vida que Deus preparou para você. Isso me lembra de um jovem, aquele jovem da história da Bíblia que vivia numa época bem difícil, uma época super difícil. A sua história está numa das passagens das Escrituras que sempre me fascinou. Porque um jovem que se tornaria um dos maiores homens de Deus da sua época, uma das maiores influências e um líder influente em toda a nação, sabe, eu fico impressionado com essa passagem, porque ele se encontrou num determinado momento meio confuso a respeito do seu chamado. Eu pergunto, você já se sentiu assim meio confuso e meio perdido com relação ao seu chamado? Eu já. E como? Como já me senti tantas vezes, não é? Assim, sem saber exatamente o que fazer. Sabe, no último ano do meu curso de engenharia, eu não tinha certeza do que eu deveria fazer na minha vida. Eu amava a engenharia, é verdade, mas eu queria fazer algo mais relevante para Deus. Sabe, eu queria fazer algo mais transformador para as pessoas. Eu queria investir minha vida mais no reino de Deus. Eu sempre quis que a minha vida tivesse um significado mais significante, mais importante. Eu procurei meu pastor e sabe o que ele fez? Ele me mandou terminar o curso e trabalhar. Bem, eu fiz isso. 16 anos depois, trabalhando como engenheiro, eu larguei a minha profissão e me lancei com muita fé, com muita coragem, num chamado para ser pastor da minha pequena igreja local. Sabe, eu achei então que agora eu teria clareza de tudo, direção, e que facilmente eu compreenderia qual o meu papel, que eu saberia o que fazer. Mas posso dizer, nada disso aconteceu. Foram anos de dúvidas, de incertezas,
E sabe, muitas vezes eu tive crise, eu não sabia o que fazer com a minha vida. Talvez você se sinta assim um pouco confuso. Sabe, eu corria um grande perigo. E o perigo não é perder minha vida, não. Talvez o pior perigo, desperdiçar a minha vida. Desperdiçar a minha vida em outra coisa que não fosse aquilo para o que Deus me criou. Aquilo para que Deus me chamou para fazer. Sabe, como cada um de nós, aquele jovem da história bíblica, ele vivia numa época muito desafiadora. Ele vivia uma época em que ninguém ligava para Deus, um declínio espiritual enorme. Era uma época difícil. Está lá em 1 Samuel, no capítulo 3, a história deste jovem Samuel. Queria ler para você um pouquinho. E diz o texto assim, que o jovem Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de um homem chamado Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos já estavam ficando fracos e já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca. Ele estava deitado ali na presença de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse: eu não te chamei. Volte, deite-se. Então ele foi e se deitou, e de novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli: meu filho, eu não te chamei. Volte, deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Samuel ainda estava confuso. O que Deus quer de mim? Qual é o futuro que Deus tem para mim? Qual a razão da minha vida? A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada, ainda não sabia ouvir a voz de Deus. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o jovem e lhe disse: vá, deite-se, e se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, Senhor, teu servo está ouvindo. Sabe, é muito comum a gente ouvir essa frase assim: olha, jovem, você tem que descobrir o seu chamado. Mas qual é? Puxa vida, descobrir o seu chamado. Sabe, é difícil pensar em achar o chamado. É difícil, às vezes, para nós pensar: você tem que achar o seu chamado, quando o que eu estou precisando é achar um emprego. Quando o que eu estou precisando é achar uma namorada. Quando eu estou precisando é achar o caminho da minha vida. Como eu vou achar um chamado? Eu nem estou preocupado com isso. Às vezes é assim mesmo. Às vezes eu não tenho força nem para levantar da cama. Às vezes o que eu estou precisando achar é ânimo para superar tanta dificuldade. Sabe, mas a verdade, eu digo por experiência própria, é que enquanto não entramos, enquanto a gente não descobre esta razão para viver, esse propósito de vida, nós nunca vamos estar satisfeitos. Sabe, não importa quanto dinheiro você consiga, não importa quanto sexo você faça, não importa quantos amigos você possua, quantos carros bacanas você dirige, não importa o tamanho da sua casa, a casona que você mora, sempre haverá uma insatisfação lá dentro da gente, um vazio até que você descubra e viva o seu chamado. Sabe, não me espanta da gente ficar assim meio confuso quanto à vontade de Deus, porque até Samuel, esse que se tornou um grande líder, um dia ele estava super confuso, isso me consola. E se o texto que nós lemos está correto, e claro que está correto, é a palavra de Deus, eu não tenho que descobrir o meu chamado, porque o meu chamado é que vai me achar. Foi Deus que foi atrás dele, e hoje Deus está aqui para dizer para você: eu tenho uma razão para você viver, e eu quero te mostrar por onde começar. Eu quero começar por onde começar. Sabe, Eli ouviu a voz de Deus, Deus fez contato com ele. Ele já não enxergava mais, mas conseguiu ouvir a voz de Deus. E ele falou para Samuel: Samuel, é o Senhor falando com você.
Sabe, muitas vezes Deus vai falar conosco através dos nossos relacionamentos. Às vezes a voz de Deus vem para mim diretamente, mas outras vezes vem através da minha esposa. Às vezes vem através das minhas filhas, às vezes vem de um colega pastor. Às vezes vem de um amigo meu. Muitas vezes a voz de Deus vem através do seu Eli. Então preste atenção no que as pessoas estão falando com você. Sabe, que voz você está ouvindo hoje em dia? Que voz você está ouvindo? Um dia Isaías ouviu a voz do Senhor e o Senhor disse: a quem enviarei? Isaías disse: a mim, Senhor. Um dia Moisés ouviu a voz do Senhor e Moisés viu aquela sarça e ele foi incapaz de dizer não. E ele, apesar das dificuldades de falar e tudo mais, ele não era eloquente, mas ele disse: se o Senhor está me chamando, eu irei. Jeremias disse: mas eu sou tão jovem, ninguém vai me dar atenção. Mas Deus disse para ele: não considere esse jovem. E Jeremias disse: eis-me aqui. Um dia Samuel ouviu: Samuel, Samuel. E ele disse: pode falar, Senhor. Seu servo está ouvindo. E hoje Deus quer falar. Hoje Deus quer falar. Sabe, a única coisa que Deus quer de você é você mesmo. É você mesmo. Quando Samuel disse: seu servo está ouvindo, ele abriu um canal, ele abriu um acesso, não apenas para o que Deus queria dizer para ele, mas para a obra que Deus estava chamando. Se você disser: Senhor, fala comigo, Deus vai abrir um canal, Deus vai abrir um caminho para você, porque a única coisa que Deus quer é você mesmo. Quando Samuel se colocou disponível para Deus, a palavra de Deus se tornou abundante em todo Israel, porque um homem se dispôs na mão de Deus. A palavra de Deus diz que agora a palavra que era rara se tornou abundante. Deus estava deixando para Samuel muito claro, e está deixando claro para cada um de nós: antes que você possa falar de mim, você precisa aprender a me ouvir. Deus quer que você descubra o seu papel na história. Sabe, Samuel ouviu a voz de Deus, tornou-se um grande homem, impactou a sua geração. Sabe, eu quero continuar meu testemunho para você, porque um dia, sabe, já pastor, já de tempo integral, mas ainda confuso: o que eu devo fazer? O que o Senhor quer de mim? Vivendo a realidade de uma igreja pequena, eu tomei uma decisão que talvez foi uma decisão extraordinária. A primeira decisão que eu tomei foi me consagrar, foi dizer: sim, Senhor, e eu deixei tudo e fui para a igreja. Mas a segunda decisão talvez foi a que mais impactou a minha vida. Sabe, eu não sabia o que fazer, eu decidi: eu vou me fechar no meu escritório, no meu gabinete pastoral, eu não vou sair de lá até Deus me responder. E sabe o que aconteceu? Durante 9 meses, eu estive ali fechado. Eu vinha de manhã para a igreja, eu orava, passava o dia e só ia embora à noite para casa. 9 meses, querendo ouvir de Deus. E um dia Deus falou comigo, um dia Deus se revelou. Isso me anima a dizer para você que se você buscar a Deus de todo o coração, Ele vai se manifestar. Você vai abrir um acesso para Deus e Ele vai mostrar qual é o seu papel na história. E eu, quando vejo milhares de jovens como vocês, eu fico pensando o que Deus pode fazer se essa turma ouvir a voz de Deus. Sabe, eu me prostrei diante do Senhor e o Senhor falou comigo: Paulo, eu quero fazer de você um fazedor de discípulos. Meu filho foi à terra, ele ensinou muitas coisas, mas sua principal obra, ele fez 12 discípulos. E com 12 discípulos ele mudou o mundo. E Deus me falou sobre uma igreja de discipulado, uma igreja evangelística. Ele me falou sobre milhares de pessoas. Quando eu liderava um grupinho pequeno, domingo de manhã tinha 50 pessoas no culto, e Deus falou: pois você vai ver uma multidão que eu vou trazer. E nós começamos a estabelecer grupos pequenos e a treinar líderes. E Deus começou a nos mostrar uma estratégia de uma igreja em células que viveria e vive o amor de Deus, uma igreja em células de vidas transformadas que transformaria o mundo. E de repente, por causa de uma palavra do Senhor, eu entendi o que Deus queria de mim. Eu entendi como minhas características pessoais, tão simples e comuns, se encaixavam no propósito de Deus. E eu tenho vivido, e nós temos vivido aqui, uma experiência tão incrível de multiplicação, de igreja relevante, unida, alegre, de tantos testemunhos, porque nós demos um acesso para Deus através da oração. Sabe, por isso eu digo para você, a coisa mais estratégica que você pode fazer com a sua vida, escute o que eu estou te dizendo, jovem, a coisa mais estratégica que você pode fazer com a sua vida é investir tempo de qualidade a sós com Deus. Porque há certas coisas que Deus quer liberar sobre você, mas Ele só fará isso no seu lugar secreto de oração.
Porque mais do que o que Deus quer fazer através de você, Ele quer a sua vida. Ele quer um relacionamento pessoal com você. Sabe, Deus reserva algumas coisas que só serão encontradas no lugar secreto. E se você quiser recebê-las, você vai ter que se retirar para algum lugar de intimidade e de oração. Todas as pessoas que receberam uma estratégia divina da parte de Deus passaram por um momento chave como esse. E um desses momentos talvez mais dramáticos da história foi a unção de Jeú como rei. Você lembra de Jeú? Talvez não. Mas ele foi um rei importantíssimo. Muitas pessoas falam de muitos reis, mas não falam de Jeú, porque ele era meio violento, ele foi meio radical nas suas ações, mas tem hora que tem que ser radical mesmo, porque Jeú vivia na pior época de Israel. Reinava em Israel um rei chamado Acabe, casado com uma bruxa chamada Jezabel, e este casal desviou e atraiu tantas maldições, tanta devastação sobre o povo de Israel. Sabe, Israel era dominado por este casal maligno e Israel se afastou de Deus, pois nesta época Deus usa o profeta Eliseu para ungir Jeú como rei. E eu quero ler para você em 2 Reis capítulo 9, apenas 3 versos, diz assim: Enquanto Jezabel, enquanto Acabe devastava a nação, enquanto o povo se esfriava, enquanto a imoralidade tomava conta, enquanto a nação se afastava de Deus, enquanto isso o profeta Eliseu chamou um dos seus discípulos dos profetas e lhe disse: põe a capa para dentro do sino, pegue este frasco de óleo e vá a Ramote Gileade. Quando lá chegar, procure por Jeú. Procure por Jeú, esse é o nome dele, ele é filho de Josafá e neto de Nissi. Dirija-se a ele e leve-o para uma sala longe dos seus companheiros. Sabe, um profeta vem, chama o rei, chama aquele comandante, não era rei ainda. Chama, convida e diz: venha para um lugar, venha para uma sala fechada, venha para um lugar secreto. No verso 3 diz: depois pegue o frasco, derrame óleo sobre a cabeça dele e declare: assim diz o Senhor, eu estou ungindo o rei sobre Israel. Então abra a porta e fuja sem demora. Sabe, esta era sem dúvida, como eu falei, uma época tão sombria, tão sombria. Agora observe bem, quando aquele profeta chegou onde Jeú estava, pediu que Jeú se levantasse do meio dos seus companheiros e se dirigisse a uma sala interna. Naquele momento, Jeú não tinha nem ideia, a menor ideia do que Deus iria fazer. Quando o Senhor falou no meu coração: se feche numa sala, só saia de lá quando ouvir a minha voz, eu não tinha ideia do que Deus ia fazer. Eu me sentia tão frustrado, eu via a situação da minha cidade, da minha nação, eu queria fazer algo grande para Deus. Eu já tinha deixado minha carreira, eu queria fazer algo grande, mas eu não recebi isso enquanto eu não me fechei numa sala. Assim também, após décadas de uma nação dominada e mergulhada na escuridão, opressão, falta de esperança, desencorajamento, a nação de Israel estava prestes a passar por uma enorme restauração. Uma grande maldição seria quebrada e voltaria a paz, voltaria a justiça. Israel voltaria a prosperar. Mas para que isso acontecesse, o primeiro passo é que Deus queria se encontrar numa sala fechada com aquele homem que ele tinha chamado. Para que a mensagem, a unção fosse entregue, foi necessário que Jeú se levantasse, fosse para uma sala interna. Ali apenas Deus poderia ungí-lo, entregar uma palavra que mudaria o destino dessa nação. Agora, por favor, leia comigo o que diz o Sermão da Montanha em Mateus capítulo 6, verso 6. Assim está escrito, Mateus 6, 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê no secreto o recompensará. Querido, deixa eu dizer para você, uma nação foi mudada. Uma nação foi mudada e uma corrente de maldição foi quebrada quando Deus chamou um homem para se separar num lugar secreto. E Jesus, séculos depois, diz para nós, seus discípulos: quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta. Sabe, todas as vezes que Deus pretende se mover numa nação, todas as vezes que Deus pretende fazer algo extraordinário, Ele chama pessoas para se separarem neste quarto secreto, porque existe uma unção do quarto secreto que você não vai encontrar em outro lugar.
Você nunca descobrirá o que Deus tem para você se você não desenvolver intimidade no lugar secreto. Esse é meu testemunho para você. Para Davi, o rei, o lugar secreto era o campo das ovelhas. Para João Batista era o deserto. Para Jesus era a madrugada nas montanhas. E para você? Sabe, depois daqueles 9 meses, Deus fez algo tão extraordinário. Depois de orarmos tanto, Deus multiplicou nossa igreja mais de 45 vezes. E como eu fico impressionado, sabe, como eu queria que isso que é hoje o nosso alvo como igreja fosse o seu alvo também, fosse a sua meta, porque aqui nós dizemos, eu quero mais um. Na nossa igreja nós sempre falamos, Senhor, eu não vou passar um ano sem ganhar pelo menos uma pessoa para Jesus. Sabe, é o nosso sonho 100% de crescimento, não o crescimento da instituição, mas meu crescimento pessoal, fazer um discípulo para Jesus todo ano. Nós podemos transformar o planeta. Sabe, a hora em que nós vivemos, é uma hora que a gente precisa dedicar a nossa vida à hora interna, à sala interna. Deixa eu dizer, você tem tirado tempo com Deus? De todos os lados nós estamos ouvindo notícias sombrias. De todos os lados a gente está vendo a urgência desta hora e pode ter certeza, Deus está procurando por pessoas. Talvez Deus está procurando aqui neste grande encontro internacional, no meio desses milhares de jovens, Deus está procurando alguém para ungir e alguém para transformar a terra. Quando Deus se move numa nação, Ele não vai ungir organizações, Deus não unge instituições, Deus não unge ministérios, Deus não unge prédios, Deus unge pessoas, Deus flui através de pessoas. E a questão não é o seu chamado, a questão é a sua resposta. Quando Eliseu chegou, disse, Jeú, eu tenho uma mensagem para você, mas o que é requerido é que você se separe dos seus companheiros. Hoje Deus está dizendo para você, eu tenho um destino para você, eu tenho um papel na história para você, mas o que é necessário é que você separe tempo comigo, porque neste lugar eu vou revelar como e quando e de que jeito eu vou fazer. Talvez muitos jovens não sabem como começar, eu também não sabia. Eu não sabia como mudar a minha história, eu não sabia como cumprir meu destino e meu papel, mas eu descobri tudo isso tirando tempo a sós com Deus todos os dias, vivendo em consagração ao Senhor todos os dias. Sabe, lá em Mateus 24:14, tem um verso muito mal compreendido. Diz assim, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E muitos dizem assim, eu não entendo. Eu não entendo como muitos são chamados e poucos escolhidos. Que injustiça! Eu queria estar na categoria dos escolhidos. Eu queria ser um escolhido de Deus. E muita gente não entende, acha que Deus tem preferidos. Mas se a gente prestar atenção no verso 22, se a gente prestar atenção, você vai ver que Jesus estava contando a história de um rei que preparou uma grande festa para o casamento do seu filho. Sabe, esse rei preparou um banquete, ele tinha algo extraordinário para fazer, e ele convidou uma vez, convidou 2 vezes, convidou 3 vezes, e ninguém quis vir. Ninguém quis vir. Sabe, me parece muito que aquilo que Deus tem para nós é como essa festa de banquete. Deus tem para cada um de nós um destino, uma história extraordinária, abundância. Mas sabe o que está acontecendo? Como aqueles convidados da história de Jesus que ele contou. Sabe, muitas pessoas diziam, eu não posso, eu estou muito ocupado, eu tenho um negócio para fazer, eu tenho que cuidar de alguém, eu tenho um curso para terminar. Sabe, muitas vezes Deus tem vindo sobre a terra e tem dito, quem quer participar do meu banquete? Quem quer participar do meu projeto? Quem quer fazer parte de uma grande obra que eu estou preparando? Mas sabe o que nós estamos dizendo? Ano que vem, quando eu me formar, quando eu me casar, quando eu comprar a minha primeira casa, quando eu já tiver atingido a minha carreira, quando eu já tiver o meu primeiro $1 milhão. Muitas pessoas têm falado assim. E sabe o que tem acontecido? Nós estamos perdendo o tempo da visitação de Deus. Mas a Bíblia diz que numa terceira vez, naquela parábola, ele foi aos pobres e disse, quem quiser venha. E muitas pessoas vieram. E aí, por isso Jesus declarou, pois muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. Tem gente que não compreende essa expressão. Na verdade, Deus está esperando alguém que levante a mão e diga, eu quero fazer parte do teu plano, eu quero sentar nessa mesa com o Senhor, eu quero fazer parte daquilo que o Senhor tem para mim, eu quero cumprir o meu destino. Sabe, muitas vezes Deus chama a todos na igreja, mas alguns apenas que levantam a mão. Aqui hoje nós temos nesse encontro online milhares de jovens, e eu estou procurando, e Deus está procurando aqueles que vão levantar a mão e vão dizer, eu quero fazer parte. Sabe, Deus pode estar agora mesmo convidando você a fazer algo grande, e
E Ele está perguntando, você quer vir? Escute, muitos são chamados, mas só um foi escolhido, você entende? A maneira como você é escolhido no reino de Deus é levantando a mão para Deus, e Deus está aqui dizendo, quem vai entrar no lugar de oração, quem vai me buscar, e quem quer receber uma palavra minha, que vai abrir portas para algo sobrenatural que eu quero fazer. A razão porque muitos são chamados e poucos são escolhidos, é porque apenas alguns estão dispostos a levantar a mão para Deus e para aquilo que Ele pretende fazer. Sabe, o que te define aqui na terra, meu amigo, não é o seu chamado. Todos são chamados. O que te distingue de todos é a resposta que você vai dar. Deus está chamando uma geração de jovens aqui no Brasil e em toda a terra, que esteja disposta a se separar para Deus numa vida consagrada, em tempo a sós com Deus, para te dar inteiramente, né? Para Deus poder derramar sobre você tudo aquilo que Ele quer fazer através da sua vida. Há um encontro com o Espírito Santo e há uma unção que está reservada só para aqueles que se separam. Existe uma unção para mudar a história que você pode achar aí na sua casa, no seu quarto secreto. Há uma unção para mudar as nações que você não se encontra em qualquer lugar. Você pode ir a cultos, você pode ir a conferências, você pode ir aos Estados Unidos, ao Canadá, você pode ir lá em Jerusalém, pode procurar em toda a terra e você não vai encontrar. Você pode pedir a todo homem ungido botar a mão sobre você, mas você não vai encontrar, porque Deus escolheu que é no lugar secreto, que na presença dEle, que você vai descobrir o seu lugar na história. O seu lugar na história. Sabe, eu estou convencido que Deus quer se mover ainda mais na sua família, na sua igreja e entre seus amigos. Eu estou convencido disso, eu creio que você está aqui hoje fazendo parte desse movimento incrível. Porque Deus está te chamando. Eu creio que você está aqui hoje porque Deus está te chamando para você se separar para Ele. É isso que santidade significa. Sabe, a gente tem uma ideia de santarrão, santidade, separado para Deus. Deus está procurando pessoas que vão levantar a mão para Ele. Deus está procurando por aqueles que vão se separar, que irão se derramar, né, no lugar secreto, para receber uma palavra e uma unção, que é só lá, só nesse lugar, que você vai poder receber. E isso vai transformar a sua família, vai transformar a sua cidade. E eu estou vendo milhares de jovens que serão poderosamente usados. Sabe, Deus unge pessoas. E essa unção só se encontra no lugar secreto. Eu quero orar com você neste momento. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Porque unção nunca se achou no meio do povão, no meio da massa. Avivamento nunca começou com todo mundo, sempre começou com uns. Com alguns loucos, com alguns destemidos, com alguns famintos por Deus que correram para os seus quartos, fecharam a porta e encontraram com Deus. Muitas pessoas têm me procurado, onde Deus está no seu quarto. Ele falou, se você fechar a porta, você está imediatamente ligado na minha presença, pois se você tem vivido dramas pessoais, se você vê sua vida estagnada e travada, se você se encontra confuso como um Samuel, se você não sabe discernir a voz de Deus, se você é um cristão que se sente para baixo, se você vê seu ministério estagnado, você é um grande líder de jovens, mas percebe que as coisas não rompem, quero dar meu testemunho e dizer para você, vá para o lugar secreto. Deus está te chamando para aquele local onde Ele vai derramar um óleo sobre a sua cabeça e levantar você como um profeta, como um príncipe, como um líder, como uma influência, como uma voz de Deus no meio do seu povo, da sua geração. Deus vai alcançar sua família, seus amigos, sua escola. Deus vai mover na sua empresa e Deus vai fazer algo grande na sua igreja. Por quê? Porque esta é a hora de Deus. Quando as trevas estão mais fortes, é a hora da luz resplandecer. Senhor, eu oro por esses milhares de jovens, eu oro pelas nossas nações, eu oro pelos nossos países, eu oro, Pai, por esse movimento global de jovens. Senhor, em nome de Jesus, que seja um movimento global de lugar secreto, um movimento de milhares de jovens permanecendo da presença de Deus no lugar secreto. Eu oro, Pai, por um revestimento de poder, eu oro por um derramamento do Teu Espírito, eu oro, Pai, por coisas incríveis, Pai, que este evento, que este
encontro, Pai, resulte em gente ungida que vai sair daqui, Pai, para mudar nações e histórias, em nome de Jesus. Oh Deus, fica à vontade para se mover. Espírito Santo, venha sobre nossas nações, venha sobre nossa cidade, venha sobre a nossa família, venha sobre cada um de nós. Toma-nos, Senhor, usa-nos para a Tua glória, para que o mundo saiba que Deus está nesse lugar. Jeová Shammah é o Teu nome, Deus está no nosso meio e se move através daqueles que se consagram ao Senhor. Eu estou aqui, Senhor, eu levanto a minha mão, levante a sua mão onde você está, levante a sua mão agora mesmo, levante a sua mão e diga: Senhor, sou eu, Senhor, eu vou correndo para te encontrar. Fala, Senhor. Teu servo está ouvindo. Eu quero viver de modo digno do Evangelho que me salvou e do Salvador que me alcançou, para a glória do Pai. Amém. Que Deus te abençoe ricamente. Parabéns e que o Senhor continue te abençoando em todos os seus caminhos.